Meu nome é Marcelo Souza, eu sou artista 3D há mais de 30 anos e eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai desapontar alguns amigos meus. Mas quem é meu amigo mesmo sabe que eu gosto de tecnologia, sabe que eu gosto de estudar bastante, sabe que eu gosto de sempre estar adotando novos workflows assim que eles surgem. E eu tô aqui para falar que eu comecei a estudar AI, a inteligência artificial, que não é um nome muito correto para coisa, né? É mais uma ferramenta esperta de probabilidades. Eu sei que esse é um assunto completamente polarizador, eu sei que é polêmico, mas ao mesmo tempo que é polêmico, as pessoas querem chegar numa conclusão de bom ou ruim de um assunto que é extremamente complexo. Assim como ciências humanas, assim como política, sabe? Existem várias camadas que a gente pode concordar, discordar, concordar, discordar, e no final o resultado não vai ser sim ou não, é bom, não é, moral ou imoral. É muito mais complexo do que isso. E eu sei que isso tem uma potencial ameaça para minha classe, né, em alguns níveis. Eu não acredito que vá tirar o emprego de todo mundo. AI é uma pedra gigante rolando, descendo um morro em direção a uma cidade ali embaixo. E essa cidade não só tem artistas, ela vai afetar diversas áreas, né? Então, como está vindo na direção também dos artistas, está rolando uma polarização muito grande. E eu não quero me privar de estudar isso. Até mesmo para deixar de glamorizar a AI, para deixar de ser da galera de que, tipo, ou da galera que fala AI é maravilhoso, pode fazer tudo por nós artistas, ou se da galera do apocalipse, tudo vai acabar e estamos perdidos. Não. Eu estou estudando AI há mais ou menos 2 semanas, uma semana e meia, 2, e eu já mudei a minha visão bastante sobre o que a minha visão inicial, a minha pré-visão que eu tinha sobre AI, porque ela era baseada somente no que eu via por aí, o que todo mundo vê, o que está na superfície, né? Que é um site que você vai, você coloca um prompt, você coloca uma descrição e aparece ali uma imagem. Eu sei que tem muita gente já cansado de ver imagens feitas com AI. Eu já estou cansado. A gente acha que está cansado de ver esse monte de imagens porque são imagens feitas com AI, mas ao meu ver não é por causa disso. É porque as pessoas elas estão batendo no limite da mediocridade do uso da ferramenta. O que eu quero dizer com isso? Elas estão usando a ferramenta no nível mais básico. Muitas dessas ferramentas são open source e muitos serviços estão online para uso de graça. Tem muita gente, né, que nunca trabalhou no meio, que não tem uma carreira nessa área, que pulou dentro e democratizou o uso da coisa e está usando de todas as formas possíveis. Muitas vezes sem muito senso estético, sem muito discernimento de que, tipo, isso daí é muito comum. Porque assim, até no meio tradicional a gente sabe que tem tipos de arte que são muito comuns, que a gente já está de saco cheio de ver, né? Por exemplo, no meio 3D, que é o meu meio, todo mundo que vai fazer um personagem fofinho segue o caminho estético da Disney ou da Pixar. Aí a Pixar muda um pouco o estilo dela, a galera vai também para esse estilo. Então, assim, os artistas também seguem essas tendências e todo mundo começa a se nivelar por um teto ali e pouca gente sai daquela mesmice, né? E com o AI isso é muito amplificado, porque as ferramentas são muito fáceis de usar. Aquilo que era incrível começa a ser banal porque você vê um monte de gente replicando o mesmo estilo. Então, você começa a ficar mais crítico quanto ao que você está vendo ou ao que você está consumindo. Por isso que eu tenho até uma teoria que talvez tire um pouco desse viés apocalíptico da AI. Eu imagino, assim, eu imaginando aqui, né, não sou futurólogo nem nada, mas que a própria AI vai ser um antídoto para ela mesma. Vai ter tanta gente usando e é tão fácil de usar que vai banalizar o uso medíocre da ferramenta. E aí você tem que garimpar para entender aonde que está aquele ouro de gente usando uma coisa que está acessível para muita gente, mas de uma forma muito mais interessante, né, que sai do medíocre ali. E aí o que eu quero vir aqui para mostrar para vocês é um primeiro exemplo de uso laboratorial meu, estudo próprio. Eu não estou afetando nenhum artista com isso, não estou usando comercialmente, não estou dizendo que o resultado dessa arte que eu gerei, eu não fiz, eu gerei, é o resultado final, ou é um resultado de um trabalho artístico meu, é o resultado de um trabalho técnico meu. Eu acho que isso eu posso até dizer. Então, eu até diria que a galera fala, artista de prompt é uma piada, né? E é realmente uma piada, porque o prompt, eu vou mostrar para vocês aqui, o prompt é uma parte, não vou dizer pequena, porque ele é essencial, mas é uma engrenagem de um sistema de manipulação de imagens. É isso que eu quero mostrar para vocês aqui hoje, brevemente, e para vocês entenderem que o que vocês veem por aí, de entrar num site, digitar um prompt e ter uma imagem, é só um pequeno aspecto de um todo que é muito maior, muito mais técnico e de um meio e de uma ferramenta que pode ser usada para muito mais coisas do que só ser medíocre artisticamente, entendeu? Acho que um outro posicionamento também que rola por aí, que eu não sou muito fã, é da galera que soa muito como entreguista. Fala assim, não temos como combater, vamos nos juntar a ela. É meio isso, eu também, de certa forma, eu concordo com isso, mas eu não gosto muito
muito do tom entreguista, entendeu? Porque acho que a gente tem que estar atento aos efeitos colaterais que isso tem que ter. A gente não pode simplesmente abraçar e falar assim, é isso daí, e quem não se adaptar que morra, e vamos nessa e vamos abraçar a tecnologia. Eu discordo dessa visão, porque cada pessoa pensa de um jeito, cada pessoa vai ser afetada de um jeito, algumas pessoas vão ser afetadas seriamente com isso. É um assunto muito sério, é um assunto muito delicado para se tratar, principalmente em público, assim. Por isso que eu meio que decidi vir falar disso, porque, querendo ou não, eu tenho 30 anos de carreira e tem muita gente que acompanha minha carreira até aqui. Para mim é muito mais fácil usar uma ferramenta depois de eu já ter aprendido tudo que eu aprendi, entendeu? Uma ferramenta que facilita as coisas. Porém, eu acho muito perigoso jogar irresponsavelmente na cara da pessoa, uma pessoa que está começando na carreira de artista digital, por exemplo, que é legal, olha só que legal, olha como é que faz isso, que é incrível, e olha quanta possibilidade. Porque a pessoa já pode ser uma pessoa um pouco desmotivada, ela pode de repente gostar do que faz, mas pode ficar desmotivada por N problemas dentro da nossa carreira, que é difícil conseguir emprego, tem muita concorrência, tem muitos artistas por aí incríveis, né? E a pessoa às vezes se sente inferior, não consegue se dar valor, não acha que vai conseguir aprender. Então a pessoa pode olhar uma ferramenta dessa e meio que se render ao entreguismo, né? Falar assim, não, beleza, eu vou aprender uma nova ferramenta aqui, vou pular todos esses anos que eu poderia estar perdendo aprendendo arte tradicional, porque isso vai acabar mesmo, e vou aprender AI porque é o futuro. Não é isso. Eu acredito que não é isso. É um porte de armas, vamos dizer assim, entendeu? Fazendo uma metáfora aqui que não funciona tão bem, porque AI não foi feita para matar pessoas, mas pode acabar matando até em certos aspectos. Mas, apesar de ser uma metáfora ruim, no sentido de ser assim, é muito perigoso. Mesmo brincar com isso, mesmo dizer que você está estudando isso, mesmo você achando a engenharia disso interessante, dizer isso publicamente, eu acho que tem que vir da boca de uma pessoa responsável. Então, por isso que eu acho que dizer isso, dizer como usar a AI, como ter uma aproximação da ferramenta de forma consciente, de forma o mais moral possível e o mais focado no sentido de estudar a ferramenta possível do que no sentido de, tipo, vamos pegar isso e tornar uma máquina de fazer dinheiro e acabar com todos os artistas. Por isso que eu acho que é importante pessoas e artistas terem um olhar também para cima disso e falar, galera, essa ferramenta está aí, vai ser usada, inevitavelmente vai ser usada para o mal, inevitavelmente vai ser usada para roubar e tirar empregos. Vamos aprender, mas vamos ser conscientes, vamos ter consciência de tudo que envolve, vamos desglamorizar a ferramenta, vamos entender como funciona e vamos adicionar isso na nossa caixinha de ferramentas, entendeu? Não vamos substituir nenhum conhecimento prévio, nenhum conhecimento tradicional, analógico, coisas que estão aí há séculos e que não vão desaparecer. Eu acho que isso não vai sumir. O conhecimento de saber como fazer as coisas, saber como as coisas funcionam, vai continuar tendo valor por muitos e muitos anos, mesmo que amanhã ou depois seja indiscernível uma arte feita por uma AI ou de uma arte feita por um humano, mesmo que a AI tivesse criatividade, mesmo que a AI não usasse o trabalho de outros artistas para criar, eu acho que o conhecimento humano e a criatividade e a sensibilidade ainda vai ter muito espaço. E principalmente a inteligência e a criatividade para manipular ferramentas como a AI, para guiar a AI, entendeu? Então a AI pode ser guiada por um cara completamente maluco, sem moral, sem escrúpulos, mas também pode ser guiada por pessoas mais responsáveis que vão controlar o impacto dela na sociedade, o impacto dela na arte, o impacto dela no seu próprio trabalho. E eu acho muito mais interessante que ela seja guiada por pessoas responsáveis, por pessoas que saibam o valor artístico das coisas, do que por pessoas que não têm nenhum escrúpulo. E essas pessoas mais responsáveis e artistas, usando a AI, elas vão ajudar a fomentar um mercado um pouco mais saudável e um pouco com menos impacto e a engrossar o caldo da galera que pede regulamentação, controle dos direitos autorais, controle do uso comercial disso e ajudar a diminuir o impacto negativo disso na nossa área como um todo. É muito melhor a gente estar na frente disso e mostrando, é assim que usa, e mostrando que dá para fazer até um trabalho muito melhor do que com um intuito puramente comercial. Outro ponto interessante é que artistas usando ferramentas de AI vão conseguir mostrar que artistas fazem diferença quando eles são realmente artistas, mesmo usando ferramentas de AI. Então, eu acho que o interessante disso é deixar as pessoas usarem a ferramenta, deixarem elas produzirem um monte de material de qualidade duvidosa e nós, como artistas, mostrarmos como usar a ferramenta de forma o mais criativa possível, o mais produtiva possível, entendeu? Mostrar que existem outras formas de usar. E eu acho que isso pode ajudar a deixar claro de que o uso inteligente da ferramenta é o melhor caminho a se seguir, entendeu? Então, nesse sentido é que eu estou estudando e que eu estou fazendo esses vídeos. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu tenho essa foto aqui, ó. Essa foto eu bati há 10 anos atrás
uma câmera digital, né, simples. E é uma foto que estava guardada no meu HD, que eu gosto muito, eu gosto da iluminação, eu gosto dos detalhes que ela tem aqui de macro. E até essa própria foto é um exemplo de como você pode ser medíocre ou não com fotografia, que é um negócio acessível, principalmente hoje em dia com o celular. Qualquer pessoa pode pegar um celular e bater uma foto bonita. Se 10 pessoas vão para um lugar lindo e batem uma foto desse lugar lindo, de quem o mérito de ter batido uma foto bonita? É do lugar bonito ou é da pessoa que bateu a foto? Agora, muitas pessoas que foram lá nesse mesmo lugar bonito podem não nem saber bater fotos e vão bater fotos bonitas. Muitas pessoas que estão até num lugar bonito vão bater fotos ruins, porque não sabem usar a câmera, não sabem técnicas, vão bater contra o sol e não vão ter um entendimento técnico ali para tirar um pouco mais daquela situação. Então, assim, até a própria fotografia é um exemplo de que ela pode servir como um antídoto para o que ela pode causar de impacto, entendeu? É isso que eu quero dizer. Você ainda vai ter que ter muito conhecimento, não só técnico, quanto crítico, artístico e olho para discernir o que é interessante, o que é um visual bonito, o que é um ângulo, o que é uma lente, o que é uma profundidade de campo, para chegar num toquinho de árvore que era isso daí, num cantinho ali que estava jogado um lugar que passava despercebido pelas pessoas. Eu fui lá e bati uma foto de um momento que eu achei muito legal. Mas não é uma foto genial e não tem nada nessa foto que eu tenha feito. Estava tudo pronto ali. Eu só fui o observador e tive a sensibilidade de chegar ali e apertar um botão num ângulo certo com alguns parâmetros certos. E uma coisa que eu percebi usando essas ferramentas de AI é que quanto mais preguiçoso você for, mais fácil você vai ter um resultado bonito, porém um resultado genérico. Então, quanto mais você deixar a AI jogar o que ela acha que é certo ali na imagem final, mais ela vai estar usando de um trabalho que não é seu, mais ela vai já estar gerando um trabalho completamente fora de controle e mais potencialmente trabalhos inteiros dos outros ela vai estar gerando, ela vai estar usando, entendeu? Porque basicamente, para quem nunca ouviu falar de AI, você dá para ela um monte de imagens, ela bate num liquidificador, ela aplica um monte de ruído nessas imagens e ela aprende como tirar esse ruído fora para reconstruir essa imagem através de um processo de machine learning. Manipulando alguns atributos desse processo, que ele abre para você alguns parâmetros, você consegue fazer a AI delirar, vamos dizer assim. Ou seja, ela começa a misturar coisas que não faziam parte da imagem de uma imagem original. E por isso que eu falo que quanto mais você forçar a incoerência em relação aos dados que ela tem e forçar um resultado com mais controle seu, mais controle criativo seu, mais você vai ter uma imagem mais quebrada, mais destruída, provavelmente mais feia a princípio, e mais trabalho vai te dar para fazer essa imagem ficar inteira e legal no final. Isso é mais ou menos a regra do mundo artístico. Quanto mais medíocre você for, mais copiado dos outros o seu trabalho vai ser. A mesma coisa se replica aqui por AI. Então, assim, não vai existir nenhum gênio de AI que vai simplesmente, sentando na frente da ferramenta e escrevendo 2 linhas de texto, ter uma imagem artisticamente interessante. Perceba aqui que eu não estou dizendo que a pessoa criou ou gerou criatividade com aquela imagem. Ela usou a criatividade dela, ou não, em cima do processo para gerar uma visão do que ela estava pensando, entendeu? Então, voltando aqui para a imagem, passando aqui por todos esses nodes, aqui você tem o sampler, né, que é mais ou menos o cérebro do processamento. Tem o VAE Decode aqui, que também é como são os algoritmos que instruem a reconstrução da imagem. E tem os outros nodes aqui. Esse aqui se chama Inpaint, que é um node que eu posso manipular parte da imagem. E aí aqui a gente tem o resultado. Ó. Aqui a gente tem a minha mesma imagem. E aqui, ó, eu vou ver um antes e depois. Vou passar o mouse e olha só que interessante. Tá vendo aqui? Essa é a imagem final da AI, imaginando como seria o que eu pedi para ela fazer, mesclado com a imagem de minha autoria, que é o fundo. Que também não é muito de minha autoria, como eu falei ali antes, né? E algumas coisas me impressionaram bastante nisso daqui. Principalmente o como ela conseguiu entender a minha imagem, o como ela conseguiu e como o algoritmo matematicamente conseguiu fazer um blend muito bom. Aqui você não consegue discernir muito bem aqui o que é a minha foto e o que é a criação da AI. Ela conseguiu dar match, inclusive, no tipo de vegetação, na tonalidade, a direção da luz, lendo e segmentando a minha imagem. Ou seja, ela olhou para a minha imagem, aprendeu um pouco com a minha própria imagem e usou a minha imagem para manipular os dados que ela tem para reconstruir uma outra imagem. Nesse caso aqui, reconstruir uma imagem em cima da minha. Então, deixa eu ir no antes e depois aqui para mostrar para vocês. Aqui, do lado direito, é a vegetação da minha foto. E aqui do lado esquerdo é a vegetação que ela achou, que ela construiu para bater com a minha foto. Olha como esse blend é bom, olha aqui, tá vendo? E ela entendeu o ângulo da imagem, ela entendeu a direção da luz, a quantidade de iluminação. Lógico que ela não entendeu isso de primeira. Eu fiz várias iterações, eu demorei mais ou menos umas 3 ou 4 horas para gerar algumas imagens. Essa daqui é uma delas, uma das que eu gostei. E essa daqui é uma das que eu deixei a AI trabalhar mais solta. Ela seguiu alguns parâmetros que eu citei, como janelas redondas, paredes de tijolos, cogumelinhos
cogumelinhos vermelhos em volta, pequenos cogumelos aqui em todo o torno, subsurface, moss que eu pedi, que é esse lodo, esse musguinho, né? Depth of field, para seguir o meu depth of field. Então, ela seguiu os parâmetros que eu fiz, mas a forma, eu não tive muito controle sobre a forma. E aí aqui, ó, vou mostrar para vocês outros estudos que eu fiz no mesmo dia. Nesses outros estudos aqui, eu deixei a AI trabalhar um pouco menos, ela delirar um pouco menos, ela criar, estou fazendo criar, aqui eu deixei ela criar um pouco menos e cada vez menos. Aqui, por exemplo, você já começa a ver que essa casa, as paredes da casa começam a ter um shape de um cogumelo, que foi o que inicialmente eu pedi para ela, e eu forcei ela a fazer uma casa com um formato de cogumelo, e vocês vão ver aqui adiante. Ó. Aqui já é um outro resultado, ó, já muito mais em cima do que eu forneci para ela de concept. Eu fiz um concept bem simples de como seria a casa, para somado com a minha descrição, ela seguir algumas coisas. Ela seguiu o shape o máximo possível. Então esses todos aqui, ó, já estão seguindo bastante o que eu pedi para ela fazer. E algumas coisas, e é importante observar aqui que algumas coisas ela me trouxe de extra, assim. Quando eu desenhei esse concept nesse cenário, quem trabalha muito tempo com 3D já imagina a cena, pelo menos eu já imagino a cena pronta na minha cabeça. O que falta só é eu sentar e gastar horas e horas e horas modelando, texturizando, iluminando, renderizando. E aí é que está a grande graça da AI para mim. Eu acho que quando eu não consigo fazer uma arte muito próxima na mão do que eu imaginei na minha cabeça, para mim isso aqui pode ser uma ferramenta muito poderosa, porque eu consigo pedir para ela fazer iterações em cima do que eu imaginei, olhar e julgar quais as iterações batem mais com a minha expectativa, onde ela delirou de forma interessante, ela misturou referências ali de formas interessantes, onde ela deu sugestões de forma interessante, e aí eu como artista, posso olhar essas várias iterações e pensar e reconstruir essa imagem na minha cabeça, e depois efetivamente sentar e fazer uma imagem valendo em 3D, já com algumas ideias pegas dali, entendeu? Então, aqui eu posso dar um exemplo bem interessante de uma coisa que eu não tinha imaginado. No meu concept original, as duas janelas elas eram simétricas. E aqui, como a AI ela tenta achar uma coerência de arquitetura, mas ela não sabe muito bem que isso aqui que uma casa é uma casa e que as pessoas normalmente fazem casas simétricas, ela dá uma viajada ali. E essa viajada aqui é o que a gente chama em arte de acidentes felizes. É quando a gente não está conscientemente fazendo alguma coisa e a gente, por acidente, dá um borrão ali, dá um rabisco e aquilo ali gera coisa que poderia ser mais interessante do que o seu pensamento inicial. E isso aqui acontece com a AI. Ela delira. Você consegue ter controle do quão gelatinosa essa montagem de referências aqui dela vai ser. E aqui é um delírio dela, é um delírio claro dela. Ela não entendeu que aqui teria simetria. E eu gostei muito mais das janelas assimétricas desse jeito. E ela fez várias versões de janela assimétrica. Uma coisa que eu não gostei tanto é que ela criou vários pontinhos de luzes aqui em volta da casa. Alguns eu achei interessante. Aqui, assim, eu achei interessante. Aqui pode ter uma luzinha. Eu achei bem legal que ela fez a parte de baixo do cogumelo aqui iluminada. Isso ficou bem interessante. Uma outra ideia que eu achei muito, muito, muito legal e que eu não tinha pensado inicialmente, era ter essa segunda camada aqui de pele na parte de cima do cogumelo, onde tem uma janelinha aqui, e isso é um tipo de coisa que eu aproveitaria para uma imagem final. Então, quase que nenhuma imagem do que ela gerou é exatamente o que eu estava imaginando, mas eu consigo pensar pedacinhos, assim como eu faria uma pesquisa na internet e olharia cogumelos, casas, filmes que tem casinhas assim, sei lá, Smurfs, e eu faria um painel de imagens e eu, com meu julgamento, falaria assim, ó, isso daqui é uma ideia boa, isso daqui é uma ideia boa, isso daqui é uma ideia boa, vem para cá essas ideias, e eu agora na minha cabeça junto todas essas ideias, e na hora de construir o projeto em 3D, eu vou olhando essas referências e vou falando essa ideia, essa ideia, essa ideia, e eu vou colocando dentro da minha imagem. Eu vou fazer o papel do photobasher. Só que a AI, ela consegue pegar tudo isso e falar assim, olha isso aqui, Marcelo, agora olha isso aqui, é isso aqui? É isso aqui que você pensou? É isso aqui agora? E agora? E agora? E aí eu tenho o controle de manipular isso também, não é uma coisa solta. Nesse sentido, eu acho bastante valioso, no sentido conceitual. Isso tem um problema numa produção comercial, porque existe uma carreira de pessoas que são os concept artists. O trabalho deles é fazer isso, é exatamente encurtar o espaço entre a visão do diretor, a visão do criador, de quem teve a ideia, e a execução do trabalho, sem ter uma barreira técnica grande aqui no meio, que seria contratar uma equipe, começar a fazer. Efetivamente, você consegue, com um concept artist, ter com a intervenção do artista ali, a interpretação dele, essa iteração ali no meio.
Com a AI, você está meio que eliminando esse cara da cadeia. Só que você só faz isso se você quiser. Se você continuar querendo ter uma pessoa ali no meio, que é extremamente importante para fazer isso, mesmo que essa pessoa, esse concept art ali no meio, artist ali no meio, esteja usando também AI como ferramenta, é uma opção sua e é muito importante. Como eu falei lá no começo, vai ter gente que vai simplesmente falar assim, não preciso de mais concept art, vou fazer arte só com AI, vou deixar a AI ser o meu concept art. Esse tipo de pessoa e esse tipo de trabalho provavelmente vai ser um trabalho bem mais medíocre do que o de outras produções que vão usar concept artists de verdade, mesmo que esses artistas conceituais estejam usando ferramentas de AI, eles vão conseguir trabalhos muito superiores a qualquer pessoa genérica usando AI, porque eles têm uma bagagem de conhecimento muito maior para fazer aquilo ali sair da mesmice, sair da mediocridade. Então, essa é a minha opinião, é cada vez mais forte nessa direção. Então, eu não sou um artista conceitual, mas eu tenho algum treinamento visual e de referencial de falar para um artista, isso aqui podia ir por esse caminho, isso aqui podia ir por um outro caminho. Então, aqui tem um monte de iterações que ela fez. Aqui eu pedi, as primeiras aqui elas estavam ficando com as pedrinhas muito branquinhas. Eu não gostei disso, porque o negócio tá no meio da floresta, eu queria as pedrinhas mais sujas. Aí aqui eu consegui sujar um pouquinho mais as pedras, tá vendo? E aí aqui no final eu já fui bem mais exagerado. Eu pedi para ela me dar pedras não brancas, muito mais sujas e com intervenção da vegetação ao redor ali. Então você pode ver aqui que já tem uns musguinhos subindo aqui pelas pedras. As pedras já são de outra cor, elas têm sujeira. Essa daqui foi uma das que ficaram mais legais para mim, na minha opinião. Achei muito legal as janelinhas de tamanhos diferentes. Seguiu bastante o meu prompt inicial, porque se você olhar no meu prompt inicial lá, eu pedi janelas redondas. E aqui, em alguns casos, ele não fez a janela redonda, tá vendo? Ele fez a janela dessa forma aqui, ele fez a janela até quadrada, que ficou bem bonitinha, ficou muito bonitinha. Mas não é o que eu queria, entendeu? Então aí que fica o seu olhar de ter um compromisso ali com uma ideia inicial e levar essa ideia inicial até o fim. Eu queria janelas redondinhas. E aí, essa daqui para mim foi a eleita como se fosse o mais próximo da minha imaginação, do meu concept possível. Ele colocou uma lamparinazinha aqui, botou luz aqui de baixo, ele fez uma chaminé em forma de cogumelo, que eu achei super legal. Uma coisa que eu achei muito interessante, não deixar a IA criar o ambiente, e ela está criando em cima do meu próprio trabalho. Então a gente está fazendo uma cocriação, entendeu? Uma cocriação em cima de uma visão que eu tive. Porque eu poderia muito bem pedir para a AI também criar um tronco com musgos e não sei o que lá, mas eu já tinha foto do jeito que eu queria, com a iluminação que eu queria. Então, como eu já forneci a foto, foi ótimo, porque isso contaminou o referencial da AI e ela foi forçada a seguir a minha direção de arte para o cenário. Entendeu? E aí chegar num resultado muito, muito mais interessante, assim, em termos de coerência, sem deixar ela viajar tanto, entendeu? Que é muito difícil no uso de AI. Então é muito fácil no uso de AI você ser medíocre e deixar ela simplesmente fazer o que ela quer e conseguir imagens bonitas com isso. Mas vão ser imagens bonitas que qualquer pessoa que faz o mesmo prompt consegue exatamente igual. E não tem por trás ali o seu olhar de pegar e separar o que você acha mais interessante ou não. Não tem a sua direção de arte. É meio que isso, uma visão inicial dos meus primeiros passos aqui usando AI. E o quanto isso pode ser interessante no dia a dia, aí cada um vai decidir com as suas próprias necessidades, né? Bom, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira aproximação minha aí com AI, os primeiros estudos. A maioria dos estudos que eu vou postar sobre AI vai ser no intuito de falar alguma coisa interessante sobre a ferramenta, não só de tipo, olha isso daqui, essa imagem que eu fiz. Eu sei que tem muito artista fazendo isso, não é o que eu quero fazer, porque não tem um olhar estético do próprio artista ali que você admira de alguma forma o estilo dele, né? Então, o que você admira às vezes num artista é o gosto dele para boas escolhas e a curadoria visual que ele faz para colocar tudo numa imagem. Então, isso vale tanto para arte tradicional como para uma geração de conceitos usando AI, tá bom? Então, vou ficar por aqui. Em breve eu devo fazer um outro vídeo com algum outro estudo, algum outro trabalho em cima do uso dessas ferramentas.